Em João 10, versículo 1 até o versículo 5, a parábola de Jesus, ela refere que quando uma pessoa está pregando sobre Jesus, ela vem abertamente, ela fala de acordo com o que está escrito, com os ensinamentos de Jesus, e ela está disponível a questionamentos dos fiéis. Dessa forma, os seguidores de Jesus, eles, como conhecem a linha da palavra, talvez não a funda interpretação, mas a linha, a ética que Jesus seguia e orientava sobre o geral, isso os fiéis conhecem. Então, a pessoa que vier de forma oculta, que seja fora de público, que seja individual, que seja em um local onde outras pessoas que possam ouvir não tenham como questionar aquilo, porque muitas pessoas, uma pessoa pode não ter um conhecimento e outra pessoa pode ter aquele conhecimento que aquela primeira não tinha. Então, se o ladrão, se um manipulador, uma pessoa que venha distorcer a palavra de Jesus, que esse é o ladrão, ele te pega de forma desprevenida, oculta e distorce aquela palavra. Se tiver mais de uma pessoa ouvindo e ela conhecer daquilo que esse ladrão venha, ele pode questionar, mas e sobre isso? Então, o oculto é para distorcer a palavra e manipular para o lado que é benéfico a ele. Esse é o ladrão, ele não vai se apresentar publicamente com espaço de discussão. Ele vai dizer a mensagem dele, então a pessoa que não conhece vai se sentir, às vezes, identificada com aquele assunto que ele traz, que é distorcido. Ela se identifica e começa a buscar o caminho que esse oculto aí trouxe. Ele vai querer mudar a ideia da pessoa em relação ao que ela já pensava, porque às vezes, como eu falei lá no início, em João capítulo 4, por ali, que se as pessoas não sabem pedir, se referenciar, buscar Deus da forma correta, que Deus é Jesus, pedir por Jesus, chega assim Deus, ela pode se decepcionar porque talvez não atinja aquele pedido dela, ela continue sofrendo, mas a pessoa sofre por diversos pontos, não só porque ela não está querendo sofrer. Às vezes ela precisa passar por muita coisa para entregar uma obra. Por exemplo, uma pessoa que eu conheço, ela passou por um inferno, mas um inferno, a vida assim, olha, 20 e poucos anos. E o que aconteceu? O filho dela viu tudo aquilo. Como ele viu tudo aquilo, a cabeça dele moldou de uma forma que ele entendeu que tudo aquilo que ela passou, ele poderia poupar tempo pela experiência alheia, que é um conhecimento adquirido por terceiros. Ele viu tudo, entendeu que daquele jeito não seria ideal, e ele foi
pelo jeito já certo. Ele já seguiu desde o começo, economizando 25 anos, imagina. Então essa pessoa entregou a obra pro filho dela e foi se perceber só depois que o próprio filho viu que economizou grande tempo em razão de a mãe dele ter passado por tudo aquilo. Sendo então o ladrão, ele rouba o teu tempo e se tu não percebe, ele rouba a tua vida, porque tu deixa de crer em Deus, na palavra de Jesus, e segue aquela palavra distorcida do ladrão até o fim. Olha só, percebe? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Quando os fiéis estão reunidos, quando está sendo apresentada então pelo ladrão a proposta dele, o ensinamento dele, e o povo que segue Jesus sabe a linha de Jesus, questiona esse ladrão, então eles não ouvirão a voz do ladrão. É isso que quer dizer. Porque dessa forma ele não consegue se manifestar, ele não consegue tornar crível aquilo que ele está querendo implementar na cabeça da pessoa. Todos os irmãos, eles estão escutando e estão vendo que aquilo está errado. Por mais que possa convencer um, quando o outro irmão se manifesta, ele desmancha aquele pensamento que a crença do irmão que estava acreditando se desmancha também e acompanha no caminho de Jesus e os ensinamentos, sem distorção. Não vão seguir aquela ideologia, não vão se distorcer para a manipulação daquele. Vão seguir Jesus, vão seguir o pastor fiel, porque ele traz a palavra de acordo com os ensinamentos. Tudo que é ensinado tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, se ir contra um fundamento básico de Jesus, é principalmente a ética. Jesus é ético até o céu, cara. É muito, não tem distorção. Jesus é ético. Se tu pensa, ele faz as coisas sem ninguém ver pro bem. Podia estar fazendo tudo, moldando tudo de outra forma, mas quando ninguém via, se fazendo bem. E ele fez. Tu sabendo a finalidade do interesse, Jesus, ele quer amor entre as pessoas. O que é o amor? É se respeitar todo mundo, não precisa dar beijo e se abraçar e tá todo mundo rindo. Respeita. Não bota o carro na frente da vaga, da frente do portão do estacionamento. Não fica com o pagamento que te deram a mais enganado. Te responsabiliza quando tu tiver errado. É isso que é amar o próximo. É não ludibriar a pessoa quando ela se engana. Não se desresponsabilizar quando tu é responsável. Essa é uma das bases de Jesus, a ética. Então, o que vier contrariando a estrutura inteira é uma pessoa ruim,
Na continuação do capítulo, no versículo 7 até o versículo 18, Jesus, tudo o que ele quer para os fiéis dele é que vivam em harmonia, que sejam felizes, que consigam evoluir, que se ajudem. Jesus, ele quer a paz na terra. Todos que tiverem paz vão conseguir seguir o caminho de Jesus. Não é fácil para nós que somos pecadores, cheios de vícios, e é difícil, é uma coisa simples, mas quando é falada, mas é muito difícil. Porém, é a nossa doação disso que vai fazer mudar tudo. É a gente olhar para o próximo e querer que o próximo tenha o mesmo que a gente gostaria de ter. Agora, o mercenário que se aproveita de toda a escritura, de todo o ensinamento de Jesus, que é uma pessoa inteligente, pega a sede dos fiéis, dos seguidores de Jesus, e dá de beber uma água suja, porque ele se aproveita desse interesse dos fiéis e traz só alardes, só fanatismo, ansiedade. Isso detona com a cabeça das pessoas, porque elas ficam sem saber o que fazer. Parece que elas não têm um caminho a seguir, que é cada um por si, e não é verdade. Os fiéis, seguidores de Jesus, têm o caminho a seguir. Primeiro é confiar que Jesus vai estar junto, independente se tiver que passar por tribulações, tiver que passar por dificuldades, por perseguições, por caos, pelo que vier. Jesus vai estar junto e não vai deixar que abale o nosso interesse de estar junto com ele. Mas o mercenário, essa pessoa que se diz pastor, que se diz fiel e só cria alarde e não cria solução, ele aproveita a palavra para capitalizar a rentabilidade dele e os interesses dele. Esse vai deixar todo mundo na mão e ele não tem interesse nenhum em ser contra a isso. Ele fala as coisas dele, as pessoas sedentas escutam ele diz que ele tem um outro lugar que ele fala, mas que ele cobra para falar essas coisas. Quem segue Jesus e quer ensinar Jesus para quem não entende, não vai ficar cobrando, ocultando informação de quem está com sede. Ele vai entregar a informação. Se ele pedir por alguma contribuição voluntária, é uma coisa. Agora, esconder informação já é o ladrão. Receba Jesus espontaneamente, e quem tem sede, que beba de graça.